Olá, internautas que acompanham o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Hoje é um dia muito especial para nós. Numa proposta bastante debatida e discutida da área de divulgação do Espiritismo e da área de divulgação da nossa casa, nós estamos lançando um novo programa, uma nova proposta. Lições de Camilo. O Espírito Camilo é o guia espiritual do médium espírita carioca José Raul Teixeira. Por que Camilo? Por que Raul Teixeira? Raul Teixeira tem uma história de vida no espiritismo respeitável. É uma referência para todos nós. Não só pelo seu trabalho mediúnico, não só pelo seu trabalho de divulgação do espiritismo, como um palestrante reconhecido nacional e internacionalmente, mas pelo todo o conjunto da vida de Raul. Raul, vindo de uma família muito humilde no Rio de Janeiro, cedo se viu órfão e teve ingentes lutas na sua vida. Quem conhece a história do Raul sabe o quanto ele lutou para galgar aquilo que ele buscava e aquilo que ele sabia que estava lhe destinado. Uma vida de sacrifício, de superar barreiras constantemente, de passar por cima de obstáculos que para muitos de nós são hoje intransponíveis pelas nossas deficiências e até mesmo pela nossa pouca disciplina e falta de vontade para vencer aquilo que a vida nos apresenta. Desde cedo, lidando com a mediunidade, sem ter as orientações seguras, vai encontrar adolescente na casa espírita de forma inesperada, entre aspas, porque o acaso não existe, vai encontrar numa mocidade espírita, numa casa espírita em Niterói, o Jesus que ele procurava. E aí se descobre o valor da mediunidade. Descobre Kardec e passa a estudar com devotamento toda a obra kardeciana. Raul se caracteriza pelo raciocínio direto, pelo raciocínio coerente, lúcido, lógico, o que o leva a escolher a faculdade de Física, tornando-se um professor de física, um pesquisador notável, um cientista por excelência. Se especializa na área de educação e faz um doutorado, colocando-se em destaque na sua área profissional como professor da Universidade Federal Fluminense, hoje aposentado. A par dessa vida, ele se devota integralmente ao espiritismo. Sem dia, sem hora, sem finais de semana. Vou encontrar Raul na década de 80, eu cursando aquilo que seria a universidade, e Raul visitando o local onde eu residia e participava os meus primeiros passos no espiritismo. Vou encontrá-lo já em trabalho, um expositor, uma oratória bastante profunda, uma oratória instigante, motivadora, forte, enérgica, que encantava e encanta as pessoas no Brasil e no exterior até os dias de hoje. É esse homem sem final de semana, sem feriado e sem família, porque vive sozinho na sua luta, que funda a Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói e abre uma obra social, o Remanso Fraterno, que até hoje acolhe crianças, as educa e as prepara para um futuro melhor, numa região muito carente, no distrito, na periferia de Niterói. É este médium que faz da sua vida uma referência, uma conduta moral inatacável, é que nós vamos encontrar psicografando algumas obras e apresentando uma mediunidade cristalina, a mediunidade com Jesus, que não é um caminho fácil de se manter, pode se optar, mas manter com Jesus
não é fácil. Aqueles que mourejam na atividade mediúnica, que estudam a mediunidade, que com ela convivem, sabem do que nós estamos falando. Uma coisa é eu ter a ideia, ter a ambição, a busca pela mediunidade com Jesus. A outra é ter a mediunidade com Jesus. E Raul se apresenta com esse cabedal. E a partir deste contexto, a partir desta moldura, é que ele vem nos apresentar, entre tantas obras, ele nos traz as obras do Espírito Camilo. No livro Correnteza de Luz, na introdução, vem nos trazer, Raul, o seu depoimento das primeiras conversas com o Espírito Camilo. É muito interessante a maneira como Raul coloca, porque Raul, ele gosta de uma boa história. Quem o conhece sabe que ele dá boas risadas com as histórias que ele conta. E sabe contar uma boa história. E quando ele conta o seu encontro com o Camilo, é emocionante. Do seu jeito peculiar, ele vai colocando uma história cativante e nos apresenta o Espírito Camilo. E a partir daí, estabelece-se uma dupla onde se junta o raciocínio lógico e lúcido de um ser encarnado que dignifica a mediunidade, um físico, um educador, um cientista, uma pessoa disciplinada consigo, muito rigorosa consigo, muito firme consigo, com um espírito assertivo, lúcido, coerente, mas encantadoramente fraterno, misericordioso e, acima de tudo, amigo, como é Camilo. Ao longo da minha vida, que não é referência, é só a guisa de informação, de dividir com os nossos amigos algumas coisas, eu me vi acompanhado pelo Camilo nos seus livros, não confundo, ao ler as suas obras, ao conversar com Raul, ouvir as coisas que Raul me contava, me falava, quando nós nos encontrávamos nas atividades espíritas ou algumas vezes que estivemos juntos em viagens. Era sempre muito bom ouvir ele falar de Camilo. E o nosso respeito foi crescendo na medida em que fomos estudando as obras de Camilo. E, de repente, quando iniciamos o trabalho do Centro Espírita Caminho de Luz, que é uma proposta muito humilde, não é exatamente para essa encarnação. O nosso grupo tem uma proposta de fazer uma obra bem pequenininha, levantar primeiro as paredes espirituais, para depois a gente pensar em algo mais. Eu me perguntei, e conversando com algumas pessoas, elas me alertaram, eu precisava falar de Camilo. Porque ao longo dessa nossa trajetória, nós fomos percebendo o quanto nós fomos beneficiados pela assertividade de Camilo. Quanto nós fomos beneficiados pelo olhar diferente que Camilo tem, da proposta que Camilo nos faz para entender Kardec, para entender Jesus, para compreender e mais, trazer essa compreensão para o nosso dia a dia, para a nossa luta diária, ou como ele costuma dizer, com emoção, para os nossos passos na vida terrestre. Nós vemos uma escrita muito simples, mas muito bem gramaticalmente escrita, muito forte, onde em cada parágrafo uma profusão de ideias, em cada vírgula, em cada ponto, uma reflexão profunda que nos leva a se perguntar, puxa, eu não tinha pensado nisso. E me parece tão lógico, tão lúcido, mas eu não tinha pensado nisso. Quantas vezes eu me peguei lendo as obras, ou preparando uma palestra, ou procurando uma fonte de consulta para uma atividade espírita, um seminário, alguma coisa parecida, e eu me perguntava, meu Deus, eu não tinha pensado por esse ângulo. E aí, à medida que nós vamos viajando pelas páginas de Camilo, de repente nós nos damos conta de que a correnteza de luz que é a mediunidade,
que a sua obra de abertura é uma obra fantástica. Ou quando ele nos chama a discutir a educação enquanto vivência, né? Quando ele nos chama para olhar na obra Educação e Vivências, a educação sobre outro prisma do aprimoramento nosso, ou quando ele nos leva a olhar para a justiça, mas a justiça com amor, na obra Justiça e Amor, nos revelando pontos dos direitos humanos e da justiça, da chamada justiça social, que nós não percebemos. E de uma forma lúcida, coerente, ele nos leva a olhar ângulos de Kardec e de Jesus, que não é comum de nós encontrarmos. Não há como se questionar profundamente com ele em Desafios à Mediunidade. Ou também não há como deixar de viajar nas suas páginas inesquecíveis, na obra Nos Passos da Vida Terrestre. Que obra, que delícia! Quantas vezes nós olhamos aquelas páginas, o título já fala muito, Nos Passos da Vida Terrestre. Ou naquela obra que nos marcou indelevelmente. Quando ele toma emprestado a oração de São Francisco e tomando de cada linha da oração, ele desdobra um conteúdo profundamente generoso para nós compreendermos a proposta do Seráfico de Assis. Nas páginas de A Carta Magna da Paz, cresce Kardec. Jesus está vivo. Francisco de Assis está lendo conosco. Porque é como se o pensamento dele se adentrasse não somente aos nossos cérebros, mas penetrasse os nossos corações, para entender, sentir as propostas inesquecíveis do Seráfico de Assis, do homem da Úmbria, aquele que falava com os pássaros e que nos deixou um legado de renúncia e de amor, muitas vezes ainda incompreendido. Não há como não se emocionar nas páginas da Carta Magna da Paz, de imaginar a emoção que deve ter tomado conta de Raul quando psicografou aquelas páginas. E nestas páginas, o binômio médium-espírito, o binômio encarnado-guia espiritual, o binômio Raul-Camilo, toma uma dimensão extremamente profunda. A simbiose, o encontro de duas almas que se amam. O encontro de duas almas que se conhecem profundamente. O encontro de duas almas que se permitem falar do amor de Jesus através do amor de Francisco de Assis. Em suma, uma ode ao amor propagado por Jesus de Nazaré. Fique conosco, venha conosco, ouvir falar de Camilo, não para lhe ensinar, mas para motivá-lo a buscar aquelas páginas, para que você também, internauta, assim como nós, possa ter um companheiro nas nossas jornadas, nos nossos passos na vida terrestre. Jesus, conosco sempre. Muita paz.